irmãos! Tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, como é que vocês estão? A paz de Deus. Gente, é muito bom eu preparar o momento para estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira de muita vitória. Muitas são a luta que eu passo para estar aqui com vocês. Mas nós, quando buscamos forças no Senhor, nós não se permite que o inimigo nos abale. Ele pode nos abalar, ele pode nos deixar triste, mas a gente tem que transparecer que quem está na nossa vida é Deus. A gente não pode deixar o inimigo se alimentar das nossas tristezas. Ainda que venhamos lutar, ainda que venhamos brigar, ainda que venhamos lutar por uma posição, lutar pelo nosso lugar aqui na terra, mas nós temos que estar na convicção de que Deus é o nosso guia e Ele está no controle de todas as coisas. Desde quando eu iniciei essa live, às terça-feiras, às 9 horas, que eu venho passando por lutas e por provações que vocês não têm conhecimento. Mas eu sou humana, eu também sou pecadora. Ah, mas a Olivia vem aqui na live rindo, traz um conteúdo tão legal, mas é um sofrimento também, tá bom? Então, assim, muitos entram e muitos saem. Muitos ouvem a palavra até o final, porque esses são os escolhidos que Deus escolhe para ouvir a sua palavra. Porque Deus prepara a ocasião para falar comigo e para falar com vocês. Então, quem sabe a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui hoje não esteja falando com algum de vocês. Deus dizia assim: hoje eu vou falar com pessoas diferentes. Hoje são 2 recados. E Deus vai direcionar para quem é o primeiro recado e para quem é o segundo recado. Quem sabe vocês que pediram uma resposta de algo a Deus, Deus hoje tem essa resposta para te dar. Então, como sempre, eu inicio essa live com uma oração, é uma pequena oração. Que vocês mesmo aí na casa de vocês, eu não sei há quanto tempo você não ora. Eu não sei há quanto tempo você está sem falar com Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus tem prazer de ouvir a tua voz. É que Deus tem prazer de te ouvir clamar pelo nome dEle. Então feche os olhos comigo e vamos chamar Deus para esse momento. Pai, neste momento eu inicio essa live em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, como sempre, todas as terças-feiras, às 9 horas, eu estou aqui com o teu povo, passando a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Abençoa a vida de todos aqueles que entrou, os que saíram, os que vão permanecer, os que vão assistir depois. Eu não sei para quem é a palavra, Senhor, mas Tu sabe. Eu também tiro um pouco para mim nessa palavra. Então, Senhor, eu sou muito dependente de Ti para transmitir essa palavra para o Teu povo. Então, coloca palavras de sabedoria na minha boca. Assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, eu queria que vocês me acompanhassem na leitura. A leitura fica em Juízes capítulo 4. Eu gosto muito de incentivar as pessoas que assistem a minha live para buscar o conhecimento do que Deus quer para a sua vida. E você só vai ter esse conhecimento do que Deus quer para a sua vida quando você busca o entendimento da palavra. Quando você busca a leitura da palavra.
Então, hoje, a palavra vai ser pequena, vai ser uma mensagem pequena, mas com uma direção certa. Eu não sei para quem é, mas que ela tem direção, ela tem. Amém? Então, abra comigo Juízes, capítulo 4. É o Velho Testamento, né? Antigo Testamento, como a gente chama. E eu vou ler a partir do versículo 18. E tem por título assim: Jael mata Sísera. Então, vamos acompanhar comigo essa leitura? Diz assim no versículo 18: E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou à sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier a te perguntar, aqui alguém responderá, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado. E assim morreu. Eu não sei se vocês, só em ler a passagem, se vocês entenderam o que aconteceu aqui nessa história. Mas Deus me trazia essa história e me deixava muito triste com o que tinha acontecido. A gente aqui, eu vou fazer uma pequena narrativa na história. Aqui a história fala que Débora e Baraque livram Israel. A gente vê aqui que Débora, ela chama e mandou chamar a Baraque. Então Débora chama Baraque para uma missão. E essa missão, Baraque não quer ir ao encontro, não quer participar dessa guerra. A gente vê aqui na Bíblia, Débora, ela é vista como uma mulher profeta. Deus tinha intimidade com Débora. Ela era uma mulher juíza. Ela sabia dominar os territórios. Ela tinha conhecimento das pessoas que estavam ao seu lado. E quando ela diz assim: olha, tu vem aqui que eu tenho uma missão para você, ele se recua. Ele sente medo. Ele não tem desejo de ir. Ele não quer ir para aquela missão. Eu não sei se aquela missão ia afastar ele da sua família, se ia afastar ele da sua cidade, se ia tirar ele do lugar de conforto que ele já estava acostumado. Mas o que eu sei era que uma pessoa guiada por Deus, é que uma profeta chamada Débora, guiada por Deus, dá a ele uma missão. E muitas das vezes Deus dá missões para os seus filhos. Aliás, todos os seus filhos, ele tem uma missão. Então, seja eu aqui, seja vocês aí do outro lado, vocês têm uma missão que Deus colocou nas suas mãos. Mas ele, ao negar, ele não negou, mas ele se retraiu. O medo, eu não sei dizer qual sentimento ele sentiu. Eu não posso botar palavras além do que está escrito. Mas Débora, que era uma mulher de Deus, disse: olha, tu vai, mas por causa do teu comportamento, a glória, a honra, ela não vai ser tua.
Ele não vai morrer nas tuas mãos, ele vai morrer nas mãos de uma mulher. Então, esta noite, Deus diz assim: se tu não cumprir a missão que eu te dei, eu vou tirar a tua honra, eu vou tirar a tua glória, e eu vou dar para quem quer, eu vou dar para quem tem coragem de fazer. Às vezes Deus manda só o mínimo, às vezes Deus manda só a gente ir visitar alguém doente. E a gente não entende, a gente acha que isso não é uma obra, a gente acha que isso não é muito. A gente só acha que é muito quando a gente vê Moisés abrindo o mar vermelho. A gente só acha que o milagre é muito quando alguém expulsa demônios ou quando alguém ora e o outro é curado. Mas uma simples missão de uma visita, uma simples missão de limpar a casa de Deus, uma simples missão de fazer amizades verdadeiras, de cultivar a sua família. A gente não acha que é honra, que é uma missão. E Deus, quando nos coloca aqui na terra, Ele coloca a gente com um propósito, com um chamado de sermos nós diferenciados. Diferenciados. E nós somos diferenciados quando nós se comportamos como Pedro. Eu não faço aquilo que quero, eu faço aquilo que eu não quero. É quando a gente se nega. É quando a gente nega as coisas que estão no mundo. E a gente vê aquele homem indo para a missão. E a gente vê o outro lado se desmanchando, fugindo, entrando em desespero. Era uma guerra. E aí vem o outro lado da história. A gente vê que aquele homem, ele se afasta, ele consegue fugir. E aparece uma mulher bondosa. Entra aqui na minha casa. E ele diz, eu quero deitar. E ela diz, entra aqui na minha cama. E ele diz, nossa, que mulher bondosa, eu tô com sede. E ela diz assim, eu te dou o que beber. E ele diz assim, eu quero me enrolar. E a gente vê aquele amor envolvido, aquele cuidado. E ele chega a confiar a sua vida. Ele deita, ele come, ele é coberto. E no momento que ele dorme, aquela mulher pega uma estaca e não bastando, ela pega um martelo e ela mete nele ao ponto de atravessar o seu corpo e cravar até na terra. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui, mas Deus dizia assim para mim, olha, tu não foge da tua missão, tu não foge daquilo que eu te coloquei nas mãos, porque tem bombas que só vocês sabem desarmar, porque tem lugares que é a tua presença que vai fazer falta. Aquele metro quadrado que você vive, que você está ali dentro. É ele que eu tenho uma missão, é aquele lugar que você entra, que você está ali. Eu tenho um propósito ali naquele lugar. Tu não foge dos teus problemas. Porque quando a gente foge, a gente não sabe o que vai encontrar. E a gente vê aqui na Bíblia exemplo de pessoas que fugiram. A gente vê a família de Noemi saindo da sua terra, indo para uma terra que se diz farta de pão. E ela vai lá e quando ela chega naquela terra, ela perde o seu marido, ela perde os seus filhos. Então não fuja dos seus problemas.
Não fuja. Enfrente a realidade dos seus problemas. Busque a guia de Deus. Deus está falando com alguém aqui hoje que está fugindo do seu chamado, que está fugindo do seu problema. A gente vê também aqui na Bíblia aquele homem que vai dar um recado e Deus diz assim: olha, tu não come, tu não bebe naquele lugar. Tu vai para casa quando tu terminar a tua missão. E um profeta antigo fica sabendo e vai até ele e diz assim: vamos lá em casa, eu também sou profeta. Vamos beber, vamos comer, depois tu segue a tua viagem. E a gente vê que aquele profeta, ele volta, come, bebe, é repreendido e vai embora. E no meio do caminho um leão traga ele. Então a gente está falando aqui de pessoas que estão fugindo de algo. E Deus ainda está dizendo: essa pessoa que está te acolhendo, essa pessoa que está te alimentando, essa pessoa que abriu a porta para tu dar uma dormida, essa pessoa que está te cobrindo, te dando, passando confiança, essa pessoa a qualquer momento, ela vai meter uma estaca no seu coração. E eu falo isso com autoridade porque eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o que Deus passou para mim falar. Então eu estou falando com alguém que está nas mãos do inimigo e não sabe. Eu estou falando com alguém que fugiu de um lugar e foi para outro, achando que esse lugar é seguro. E esse lugar não é seguro. Foi no lugar que ele foi acolhido que ele morreu. Ah, mas aquilo era um propósito de Deus. Sim, era um propósito de Deus. Porque nós também temos que receber o não de Deus. É necessário. Então eu te digo hoje, volta. Eu sei que é difícil. É difícil voltar a orar. É difícil voltar para a igreja. A gente, quando um pedreiro, quando ele recebe ali como vai ser a construção daquela casa pelo arquiteto, ele sabe onde está cada fossa da casa, cada coluna que vai sustentar aquela casa. Ele sabe onde vai ter os telhados para proteger aquela casa. E é muito bom construir. Você pode falar isso com um pedreiro. Mas reconstruir é difícil. Porque vai criando paredes onde não era para ser criada. Quando a gente reforma, quando a gente não tem zelo pela casa, a casa acaba caindo, acaba criando mofo, acaba tendo pingueira. E são essas coisas pequenas que vai entrando na nossa casa. Eu estou falando espiritualmente. Entrem na comunhão. E é uma pingueira que está ali a todo momento e ela vai nos incomodando. Mas a gente às vezes está tão já acostumado com aquela pingueira que entra inverno e sai inverno e vai ficando aquela pingueira e aquela pingueira vai causando um poço insuportável depois de carregar. Às vezes é o mofo, é o comodismo espiritual, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de esperança, é a gente acreditar que Deus não está mais na nossa vida. E Deus manda dizer: eu estou, volta. Deus está mandando hoje alguém voltar. A palavra hoje é: fica aonde eu te coloquei, porque eu vou reconstruir tudo de novo. Eu vou, por mais difícil que seja, eu vou tirar o mofo, eu vou tirar as pingueiras,
Eu vou dar um brilho novo, eu vou ornamentar de novo. Eu vou reconstruir de novo. Mas não foge do teu problema. Tem alguém que está acorrentado a alguém que não era para estar na tua vida. Tem pessoas, eu digo assim para mim, muitas estrelas cardentes passam pela minha vida. E isso é notório. A Olivia é amiga de fulana, já não é mais. A Olivia é amiga de cicrano, já não é mais. Porque tem pessoas que elas são para ser passageira nas nossas vidas. Nem todas as pessoas que a gente conhece, elas podem fazer parte da nossa intimidade. Nem todas as pessoas que a gente confia são confiáveis. A gente vê aqui um homem fugindo de uma guerra, entrando na casa de uma mulher que lhe oferece um teto. Então hoje a realidade que Deus me mostra é que tem alguém nessa situação. Que você está fugindo de uma guerra, que você fugiu de uma guerra e está dentro de um local, está ao lado de uma pessoa que não é para estar ao teu lado. Que está te esperando adormecer para te atacar. Aquele homem morreu e ele nem sentiu, porque o sono era profundo. Porque o sono da alma da gente nos faz ficar cego, nos faz acreditar em pessoas que não é para acreditar. Por isso que a palavra de Deus diz: eu não cochilo. Vocês podem dormir, vocês dormem, mas eu não cochilo. Porque ainda que Jesus estivesse exatamente dormindo profundamente naquele barco, ele ainda era Deus, porque o Espírito estava nele. Então, existe 3 elementos para batalhar a fé. E eu vou falar isso na próxima live. E os 3 elementos são a oração, o jejum e a palavra. Então você se prepara, porque na próxima terça-feira eu vou falar sobre esses 3 elementos para vocês batalharem a sua fé. Mas vocês que hoje se sentiram tocados por esta palavra, busquem a Deus. Senhor, é comigo? Quem é que está me rodeando que não é para me confiar? Quem é que está esperando eu adormecer para me atacar? Porque a gente vê aqui uma pessoa muito bem recebida na sua casa, mas que esperou o momento exato para atacar. Então tem pessoas que estão esperando que você dê toda a confiança. Porque aquele homem, ele foi pedindo uma cama, um teto, foi pedindo uma comida, foi pedindo uma bebida. E quando ele se sentiu seguro, ele disse assim: olha, fica lá na porta, que se alguém vir me procurar, você diz que não tem ninguém aqui. E ela disse: tá. Mas o plano maligno dela era de esperar o momento certo para atacar. Então tem alguém que está esperando o momento certo para te atacar. Mas aqui está a palavra. E eu acho lindo que Deus previne os seus filhos antes que o mal aconteça. Deus está prevenindo aqui alguém. Olha, se tu lidar com as guerras, se tu lidar com as missões que eu te coloquei, se tu lidar com o sofrimento de me servir, se tu voltar para o teu lugar onde eu te coloquei, se tu permanecer onde eu te coloquei, eu não vou deixar que te matem. Porque no homem não se pode confiar. Mas a minha palavra, ela permanece para sempre.
Então o homem é falho. Às vezes ele nos agarra, nos aconchega para esperar esse momento para nos atacar. Quanto eu não tenho sido atacada. Só que hoje, como eu estou firmada em Jesus Cristo, eu sei que não é as pessoas, é o que está nas pessoas. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então, às vezes, não é uma pessoa, não é um amigo, não é um marido, não é uma esposa, não é um filho. Às vezes é o que habita naquela pessoa que quer nos atacar. O inimigo, por esses dias, tem feito na minha vida uma bagunça tão grande. Sabe? Com inimizades, com mal-entendidos. E às vezes dá vontade de justificar. E Deus diz, fica no teu lugar. E não justifica. Porque quem justifica a nossa conduta não é a nossa fala. Não é quando brigamos. Não é quando provamos quem somos. Quem nos justifica é Deus. E sabe como Deus justifica? Quando nós passamos a ser obedientes a Ele. É quando nós dizemos, não, eu não vou fazer isso. Porque Deus não faria isso. E eu escolho calar. É quando eu escolho dar ouvido ao que Deus está falando. Eu sei que deve ser difícil para essa pessoa que está recebendo essa palavra de dizer, como eu vou voltar para aquele lugar? Como eu vou voltar para aquela igreja? Como eu vou voltar para aquela casa? Como? Eu não tenho forças. Mas Deus, Ele vai criar colunas na tua casa para te dar condições de tu voltar. E a gente vê que Deus traz Noemi de volta para a sua terra. De volta para o seu lugar. E graças a Deus que Deus deu oportunidade dela voltar. Mas aquele profeta, ele não teve a oportunidade de voltar. Ele morreu. Esse daqui já estava predestinado para morrer. Ele tentou fugir da guerra. Ele tentou fugir da morte. E não adianta a gente fugir, porque aquilo que está para acontecer, independente do lugar onde você está, vai acontecer. Então não adianta se espernear. Não adianta você ter inveja das pessoas que têm algo que você tanto quer ter. Porque não vai nos levar a lugar nenhum. E glória a Deus. Eu fico muito feliz porque Deus dá sempre a oportunidade. E nós não somos obrigados a aceitar essa oportunidade. Mas se nós queremos ter sucesso na nossa caminhada, se nós queremos ter menos tribulações e menos sofrimento, a gente tem que ficar. E a gente tem que enfrentar. Então tome hoje a decisão certa. Porque hoje Deus falou com alguém que precisa voltar. Não sei se precisa voltar para a sua casa, para o seu casamento. Não sei se você precisa voltar para a sua igreja, para a sua missão que Deus te deu. Mas a palavra hoje é volta. Antes que tu durma e o inimigo te ataque. Então, como eu falei no início da live, seria uma mensagem pequena. Era um recado certo. É um recado para alguém que assistiu ou que vai assistir, porque as lives ficam salvas. Então, eu recomendo às pessoas que entrou agora por último, que assista a live do início para entender a história que está sendo falada aqui.
Eu li Juízes capítulo 4, a partir do versículo 18. Acompanhe a leitura e depois entre na live para entender o que Deus está falando com a sua vida hoje. Volta, volta, porque Deus está de braços abertos te esperando. Porque Deus quer te abraçar. Volta a orar, porque Deus, Ele quer ouvir a tua oração. Ah, Olivia, mas eu não sei mais como orar, eu não sei mais o que falar com Deus. Deus não me escuta. Deus te escuta. Chama Deus para a sua vida. Volta. Volta confiante de que Deus vai fazer algo. Eu sei que é difícil deixar quem a gente gosta, quem a gente ama. Porque eu sei, porque a palavra está falando aqui que estava perto, que essa pessoa estava com alguém que ele confiava a sua vida. Eu sei que você colocou a sua vida nas mãos de uma pessoa que você gosta muito. Eu sei que essa pessoa às vezes te alimenta, às vezes no frio te cobre, às vezes na tua tristeza essa pessoa te anima. Mas no primeiro momento que essa pessoa tiver para te derrubar, ela vai te derrubar. Então você está colocando as suas vidas nas mãos da pessoa errada. E Deus está dizendo assim: volta, volta, meu filho, volta, volta para mim. A quem tu pode depositar toda confiança. Aquele que mesmo que você esteja dormindo, eu vou estar acordado para te proteger. Aquele que não vai deixar o inimigo te atacar. E ainda que permita te atacar, eu tenho um propósito. Então, meu propósito lá na frente, tu vai entender. Então, volta. Volta para Deus. Volta para o teu casamento. Volta para a tua família. Volta. Essa é a mensagem que Deus deixa hoje para a tua vida. Larga de mão e volta para Deus. E eu fico aqui, gente, com essa mensagem, porque eu sempre digo aqui a todos que assistem a minhas lives: eu não gosto de acrescentar aquilo que Deus não me dá. Eu não gosto de inventar ou de ficar alimentando coisas que Deus não me permite falar. Então eu não quero falar por mim. Eu quero falar por Deus. Mas na próxima live, como eu falei aqui, eu vou falar sobre os 3 elementos para você batalhar a sua fé. E eu já deixei aqui um respaldo. Essa batalha é a oração, o jejum e a palavra. E eu vou falar o significado de cada um deles para essa batalha. Então não percam a próxima live. Na terça-feira, às 9 horas, eu vou estar aqui com vocês. Às vezes a gente vem para essa missão, como eu estou aqui nessa missão, sangrando, sofrida, atacada e humilhada. Às vezes vocês também não entendem que nós também passamos por esses momentos de querer fugir do problema. Quantas vezes eu não me tranquei no meu quarto para não encarar o problema, para não resolver o problema, porque eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Mas eu voltei e eu coloquei ele nas mãos de Deus. E eu afirmo para vocês que às vezes dá vontade de tirar da mão de Deus e querer resolver com as nossas mãos. Mas Deus tem resolvido de uma maneira tão perfeita que eu sei que para muitos às vezes é loucura me ver aqui. Para muitos, sabe o que eu escuto? Ah, de novo a Olivia na igreja? Ah, é crente, mas olha, tá vendo? Tá com um filtrozinho ali de maquiagem. Ah, tá vendo? Tá, sabe?
é ataque, é bombardeios, mas é aqui que Deus me colocou. E eu estou feliz fazendo essa missão dolorosa. Então também, se Deus chegar ao limite dessa missão, chegar ao fim, eu também vou estar feliz por ter feito. E eu creio que Deus, ele sente orgulho. Não pela maneira como eu estou me comportando ou falando aqui. É orgulho por tentar e por acreditar. Então eu digo sempre, eu sou muito dependente de Deus para transmitir aquilo que Ele quer para vocês. Então aceite a sua missão, aceite os seus problemas, aceite estar naquele lugar, aceite desativar essas bombas que aparecem na sua vida. Mas aceite tudo isso com Jesus do seu lado. Então eu finalizo aqui essa live e fiquem todos com a paz de Deus. Eu vou deixar a live salva. Eu agradeço a todos. Fátima, eu queria deixar uma mensagem para você, porque eu sei que para muitos aqui na internet, a quantidade de pessoas que entra, a quantidade de pessoas que não segue é importante. Mas quando Deus me colocou nessa missão, Deus dizia assim: não se preocupa com quantidade. Quando você for pregar, se só tiver um assistindo, prega como se fosse para milhares assistindo. Faça discípulos, que é diferente de seguidores. E eu não entendia. E Deus dizia assim: os discípulos, eles vão querer te ver, porque eles vão querer se alimentar da minha palavra. Então, Fátima, você é uma discípula de Deus. E eu fiquei hoje muito feliz de te ver perguntando se iria hoje acontecer a live. Porque eu disse, esta alma, ela quer se alimentar. Eu não sei se você está deitada. Eu não sei se você está em pé, se está no sofá. Eu não sei se a mensagem hoje serviu para você. Mas tenha certeza de que a força que Deus te deu de você estar aqui assistindo do início ao fim, isso já é uma missão que Deus colocou na sua vida. Porque às vezes a gente não entende quando Deus coloca, mas aquela irmãzinha só fica sentada no banco e termina o culto e vai embora. Mas eu entro aqui na live da Olivia, só tem uma pessoa assistindo. Mas essa pessoa que está assistindo muito alegra o meu coração. Então tenha certeza, Fátima, de que Deus, ele vai virar esse cativeiro que está na tua vida. Tenha certeza que todas as forças que você está hoje buscando, você não vai se cansar, porque vai chegar o momento que Deus vai responder a tua oração. Enquanto isso, Deus te dá saúde, Deus te alimenta, Deus cuida dos teus. Enquanto tu tá buscando. E não importa se é na minha live, não importa se é em outra live, não importa. O que importa é que você tá buscando se alimentar da palavra. Eu entendo que tem pessoas que não têm força para ler a Bíblia. E eu não vou julgar por isso. Mas existem outras maneiras de você buscar conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus. E às vezes é assistindo a live de um irmão. Às vezes é assistindo uma pregação. Às vezes é assistindo um culto. Por isso que eu digo, Deus tem propósito na vida de todos. Amém? Então fiquem todos hoje com a santa paz de Deus. E até terça-feira. Paz de Deus, gente.